Olá, olá todo mundo. Boa tarde, já é boa tarde. Como é que vocês estão? Boa tarde, meus amores. Eu ainda tô aqui porque agora é meu horário de almoço, mas eu pedi para comprar ali uma marmita para mim. Então eu tô esperando minha marmita chegar para poder almoçar. E falei, vou entrar para falar com os meus amores, porque a gente teve Despertar Quarta, a gente teve live ontem com a querida Cíntia, né? Mas me deu vontade de entrar para falar um pouco com vocês nessa sexta-feira. Chegou mais uma sexta-feira, não é? Dia que a gente também fica um pouco mais feliz, né? Mas a gente falou sobre isso também no conteúdo da live de quarta-feira, né? Sobre como a gente fica esperando o dia do amanhã para a gente ser feliz, né? O final de semana e tudo isso. Então eu falei, não, vou entrar para falar com eles. Como é que vocês estão? Como tem passado? Eu tô bem, tô por aqui trabalhando muito, vendo muita coisa boa pela casa. Ó, já tem Portugal quase marcada as datas também, tá bom? Vai ter o Evangelho, o congresso, né? Do Evangelho. Café com Evangelho, e vai ser em Portugal, então eu sou uma das que estão lá. A Luana perguntando o que eu fiz no cabelo. Sabe o que é, Luana? Foi o seguinte, hoje eu não escovei o cabelo, e coloquei um creme aí que eu achei no cabelo, e aí ficou assim. Porque tem dia que a gente acorda, aí parece que ele tá molhado, mas ele nem tá molhado. É um creme aí, um creme estranho aí que eu ganhei e eu botei. Talvez tenha até colocado de forma errada, né? Porque não li. Mas enfim, tem dia que a gente só quer vestir uma roupa confortável e ir embora, né não? Eu tava assim hoje, não tava querendo nada que me apertasse, não tava querendo nada que eu tivesse que ficar me espremendo. Falei, olha, hoje eu vou... E tem dia que a gente tá assim também, não é? E quando a gente começa a falar nisso, me vem coisas na cabeça, né? Me vem coisas na cabeça. No luto, a gente também passa por isso, né? No momento que a gente tá sofrendo, a primeira coisa que a gente pensa é, não vou me apertar. Porque quando você tá em sofrimento, você quer realmente estar melhor, né? Você quer realmente estar numa situação em que você não precise se preocupar. Então, assim, tem dias que a gente só quer algo confortável, tem dias que a gente só quer colocar um tênis. Hoje eu tô de tênis, inclusive, e algo confortável para passar o dia, não é? E acho que é assim nas nossas dores também. É assim nas nossas dores. Da Índia, Aurélio. Então, quero dizer para vocês que a nossa campanha dos cobertores está em pleno vapor. Nós já conseguimos comprar 500 cobertores que já estão sendo embalados hoje na Casa da Caridade para a gente poder ir, né? Para a gente poder ir doando. Por quê? Porque o frio não espera. Então, em vez da gente juntar tudo para doar quando tiver tudo, não. A gente vai doando, e aí depois vai juntando. Ó a Cida falando, mas o batom não pode faltar. É isso, Cida, eu aprendi uma coisa. Tá triste, usa batom. Tá feliz, usa batom. Tá com cólica, usa batom. Tudo a gente usa batom. O batom parece que deixa a gente mais forte. No meu caso é assim. Eu até já contei pra vocês a história do batom vermelho, né? Muita gente me pergunta por que eu só uso batom vermelho. Isso foi uma orientação espiritual de uma entidade da Umbanda há muitos anos isso, essa orientação. E de lá para cá, eu nunca mais deixei de usar. O meu problema é que esse batom, esse dura mesmo, você pode dormir com ele, acordar com ele, parece que tá saindo de linha. E aí tá dando uma complicação para mim. Mas eu tô testando outros e tudo, porque tem que ser um batom mesmo com alta resistência, para que eu não fique o dia inteiro tendo que passar o batom. Mas batom não deixe de usar. Eu já acordo, já passo batom. Não importa se eu vou ficar em casa, não importa se eu vou sair. O batom foi uma orientação e eu sou muito respeitosa
com as orientações dos espíritos, seja de que doutrina for, seja de que médio for, a mim não importa. Houve uma orientação, eu rapidamente atendo, sim, por respeito, por admiração, por tudo. Então, essa entidade me orientou, vai fazer uns 10 anos, hein? Tem que pegar as lives de início para mim ver quantos anos, mas já tem bastantes anos que eu uso batom vermelho. Juliana, eu quero agradecer, você deixou suco de caju e deixou biscoito Bono para mim na casa, Bono de morango. Muito obrigada. Não sei como você sabe que eram meus preferidos, mas realmente são os meus preferidos. E na quarta-feira, quando eu fui fazer o despertar, eu lanchei. Eu amo eles, tá bom? Muito obrigada. Olha, eu quero falar sobre, a gente já falou sobre os cobertores, né? Então, os cobertores são aquelas mantinhas, a gente tá comprando de casal, por quê? Porque às vezes, né? Às vezes as famílias dormem juntas, então a gente tá comprando de casal. Nós conseguimos um preço melhor, numa compra maior, na feira dos importados não, na feira dos goianos, aqui em Brasília. E então a gente já comprou 500 e vai começar a entregar. E aí vai juntando para entregar cada vez mais. Eu não tenho uma meta limite para esses cobertores, né? Eu vou manter essa programação até um certo ponto, porque aí depois eu tenho que começar a fazer o pedido pelas cestas. Então, quem quiser nos ajudar, quem puder nos ajudar, R$30 no Pix da casa, ou levar o cobertor para a Casa da Caridade, que são aqueles cobertores de mantinha, tá, gente? Aquela manta que é peludinha, tá bom? Aquela manta que é peludinha. Débora diz, Mayra, eu vou estudar o livro dos Espíritos, estou muito feliz por aprender. Débora, você vai ver como é apaixonante, como é libertador começar a estudar a doutrina espírita, começar a estudar o que os espíritos têm para nos dizer. É apaixonante, de repente você se liberta de muita coisa que você estava presa apenas, né, por ignorância. E de repente você consegue acordar para a vida, assim. É apaixonante estudar a doutrina dos espíritos. Vai por mim que você vai gostar muito, viu? Ó, eu tava lendo esse livro aqui. Esse livro aqui eu tô lendo por quê? Logicamente, a minha área espiritual é aprimorada pelo meu mentor e pelos espíritos que vêm me ensinar. Mas é muito importante que a gente possa estudar para também lidar com a questão psicológica, com a questão mental do que trata o luto. Para quê? Para que eu possa ajudar vocês com a qualidade ainda maior, né? Com a qualidade de quem usa a espiritualidade, é usada pela espiritualidade para consolar, e também na qualidade de quem está querendo também ajudar com questões físicas. Porque às vezes a gente entra em um tratamento na questão espiritual, mas está faltando ali uma questão da gente entender o que acontece. Não sei se vocês viram, mas agora já existe a doença do luto prolongado. O luto prolongado entrou numa escala de doença, né? De doença psicológica. Então, para você ver a intensidade que o luto tem nas nossas vidas, hoje é considerado uma doença e que precisa ser tratada também, por conta das características, por contas de tantas situações que eles trazem junto. O luto traz junto muita coisa. O luto, às vezes, renova em você feridas que você não tratou lá atrás. E aí, quando você está em luto, essas feridas surgem. Porque ativam na gente, né? Ativam na nossa mente, no nosso cérebro, a situação da dor. Então, eu procurei um livro em que eu pudesse ler e compreender melhor como é que o luto ativa o cérebro. E também nessa forma, né? Da neurociência, mas também eu queria entender como é que a mente nos faz aprender essa questão, né?
da dor, essa questão da perda. Então eu estou estudando esse livro e é muito bacana. É da Mary Frances, né? Trata da ciência por trás do processo do luto e como o cérebro humano lida com a perda. Com uma abordagem compassiva e baseada em pesquisas científicas, a obra explora as diferentes fases do luto e as emoções que podem surgir em cada uma dessas fases. E eu quero separar para vocês. O nome do livro é O Cérebro de Luto. Aqui, ó. O Cérebro de Luto, tá? O Cérebro de Luto. Esse é o livro. É um livro fininho, ó. Não é nenhum livro grosso. É um livro fininho e muito fácil leitura, tá bom? Porque é bom que vocês também possam ler para entender o funcionamento do cérebro nesse momento que você está vivenciando o luto. Para que você ache situações em que você também pode se autoajudar. E eu comecei a compreender que para que eu fizesse um trabalho espiritual bom, de qualidade, eu também precisaria me qualificar na questão da matéria, na questão do cérebro, porque isso dá uma completude, né? Dá uma completude maior nos trabalhos espirituais. É conteúdo que você absorve, que você pode trazer, né? Para ajudar as pessoas. O ajudar as pessoas, o praticar a mediunidade vai muito além do que apenas esperar, o mentor orientar. A gente precisa também ser um bom instrumento para os mentores e para a espiritualidade. Às vezes o que está travando também uma melhora espiritual é justamente o corpo, é justamente o cérebro. Porque nós somos matéria e nós precisamos nos ver como um todo. Às vezes a pessoa que está em luto não está conseguindo comer, não está conseguindo tomar água como deveria, e o corpo físico já reage, né? O corpo físico reage, o que piora essa situação do luto e piora o espiritual. Então, às vezes, você está indo ao centro, você está indo à igreja, você está assistindo, mas não está conseguindo ali absorver aquilo ali, né? Absorver aquilo ali que você está estudando, que você está vendo. E aí você pensa que não está dando certo, mas está faltando, às vezes, também algo dentro do corpo, da matéria, que a gente pode agregar para ajudar. Então veja bem, eu escolhi um item aqui para a gente conversar. Eu ainda estou estudando, mas eu escolhi esse item para vocês verem que interessante. O capítulo que eu vou ler agora é o número 6, Ansiando pelo seu ente querido. O momento da separação de um ente querido pode fazer parecer que tem alguém puxando os músculos do seu coração para fora do peito. Não é isso mesmo que a gente sente? Esses vínculos de apego, esses laços, são ao mesmo tempo invisíveis e intensamente reais. Ou seja, esse vínculo que nós temos com os nossos entes queridos que partiram à pátria espiritual, eles são invisíveis, porque o amor é um vínculo invisível, é um sentimento, mas ao mesmo tempo são intensamente reais. Mantém-nos conectados a quem amamos, nos motivam a voltar para eles como um elástico maleável. E cria uma sensação de que está faltando algo quando estamos longe. Minha própria experiência desse momento de separação do meu cônjuge aconteceu em meados dos meus 20 anos. Eu tinha me casado havia apenas alguns meses e minha mãe estava internada. Minha esposa e eu morávamos no Arizona, onde fazíamos pós-graduação, e minha mãe morava na minha cidade natal, onde passei a infância em Montana. Como acontece frequentemente com doenças terminais, minha mãe tinha uma crise atrás da outra e eu voava para vê-la com frequência. Eu pegava avião desde os 18 meses de idade. Minha mãe era britânica e toda a minha família materna morava na Inglaterra. Por isso minha infância foi cheia de voos transatlânticos.
Mas devido à intensa emoção em torno dos voos, enquanto minha mãe estava tão doente e do caos do qual eu sempre parecia estar indo e vindo, desenvolvi o pavor de voar. Quando entrava em um avião, sentia pânico total. Fazia coisas vergonhosas para suportar o pouso e a turbulência, como me balançar no assento e cantar baixinho para mim mesmo. Em dezembro de 99, minha mãe teve uma crise final. Minha irmã já havia voltado para casa e foi recomendado que eu voltasse também. Minha esposa e eu decidimos que fazia mais sentido que ela ficasse em Tucson para esperar e ver se aquela hospitalização seria apenas mais uma de uma série de acontecimentos. Ela me seguiria dentro de alguns dias, se necessário. Embarcar no último voo que eu faria enquanto minha mãe estava viva, forçando-me a deixar a pessoa de quem eu me sentia mais próxima do mundo e me dispondo a entrar no horror que era aquele avião, era como rasgar os tendões que nos uniam. Apesar de ser a decisão correta, toda a maquinaria do meu cérebro gritava para que eu não a deixasse. Poderosas substâncias químicas e conexões neurais tentavam me impedir de deixar a segurança e o amor que eu conhecia. Mesmo com a sorte de saber que eu a haveria novamente, nunca esquecerei aquela intensa sensação de separação. Ter saudade de um ente querido que está vivo, mais longe, é útil para manter nosso vínculo com ele. A sensação pode ficar insuportável quando sabemos que ele nunca mais vai voltar. As pessoas descrevem a dor avassaladora do luto para além das emoções individuais, como física. Por que o luto dói tanto? Por quê? Por que o luto dói tanto? Meus estudos do cérebro consideram essa pergunta. Acredito que o cérebro tenha ferramentas poderosas, incluindo hormônios neuroquímicos e genética, para produzir essa sensação dolorosa e aparentemente insuportável. Quero fazer um pequeno desvio antes de responder essa questão. Aí ele vai fazer um desvio de uma história, né? Aí depois ele fala assim, ó. Os hormônios oxitocina e vasopressina desempenham um papel importante nos mecanismos neurais que apoiam as ligações entre os pares. Essas substâncias químicas agem como uma chave do mecanismo chave-fechadura do cérebro, e os receptores para oxitocina e vasopressina são o buraco da fechadura. O número de receptores pode variar por muitas razões, diferindo entre espécies, entre indivíduos e em resposta aos eventos na vida de alguém. A ocitocina pode estar inundando o cérebro, mas se não houver receptores de ocitocina suficientes para que as chaves de ocitocina se encaixem, a inundação química não terá nenhum impacto sobre os neurônios e as conexões entre eles, e, portanto, não afetará os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. E aí ela vai explicando essa questão toda de hormônio no cérebro, essa questão toda de liberação das substâncias químicas, né? Para poder entender o processo do luto, né? E ela vai explicando como, por exemplo, suportar o luto. Eu achei muito interessante quando ela vai falar sobre esse suporte, como suportar o luto, ela coloca assim: nossa necessidade das pessoas que amamos, nossas necessidades de apego são tão básicas que vivem socialmente isolado corre mais risco de uma morte precoce. Ela está dizendo que esse apego que nós temos uns com os outros, com os nossos pares, com quem nós amamos, são essenciais também para a nossa vida. Tanto é que as pesquisas demonstram que quem vive sozinho, né, socialmente isolado, ele tem um risco de morte precoce. A maioria de nós consegue aprender com o tempo a ter necessidades de apegos atendidas de uma maneira nova ou diferente. Isso acontece pelo fortalecimento dos vínculos que temos com outros entes queridos vivos, desenvolvendo novos relacionamentos e transformando os vínculos que temos com a pessoa que morreu. Olha que parte que você pode dizer assim, não, Mayra, eu não sei se eu concordo muito com ela, porque ela está dizendo aqui que quando alguém desencarna, a nossa maneira até mesmo de acalmar um pouco o nosso coração, o nosso espírito, é fortalecer os vínculos que nós temos
com os entes queridos que estão vivos. E aí você pode pensar, não, mas um não substitui o outro. Pois é, só que ela não está falando em substituição. Ela está falando que quando você se junta a pessoas que podem passar o processo do seu luto de forma mais amorosa, a rede de apoio, ou então, veja bem, as pessoas que estão passando pelo luto, os grupos que se formam, esses grupos que se formam, por exemplo, em torno da Casa da Caridade, que ajudam a casa, ajudam as pessoas e se ajudam, né? Força de Mandacaru, Sementes de Luz, Amor com Caridade, Filhos de Mayra Rocha. Você vai ver ali Semeando o Bem. Você vai ver vários desses grupos, por exemplo, que se juntam para se ajudarem mutualmente e eles nem sabem. Oi, Petrolino! E eles nem sabem o quão importante isso é, né? O quão importante isso é. Eles acham que estão ajudando os outros, mas eles estão se ajudando. Então, quando você fortalece vínculos, e não necessariamente são vínculos, a BMAM, sim, também a associação, né? Então, eles estão fortalecendo vínculos com pessoas. Isso não é para substituir aquele que partiu, pelo contrário, é para transformar a relação que você tinha com aquele ente querido que partiu. Por que nós procuramos religiões, as doutrinas, as amizades, justamente para que a gente aprenda a transformar o método de vivência que nós tínhamos para esse que nós temos possibilidade de ter nesse momento com eles que partiram à pátria espiritual. Aí ele continua dizendo, esses vínculos transformados e contínuos nos permite ter acesso a ela, pelo menos por meio do mundo virtual da mente. Aqui é claro que ele não propaga a doutrina espírita, então ele está dizendo que, pelo menos na questão de lembrança, ele consegue vivenciar um novo relacionamento com aquele ente querido que partiu. Nós que temos a crença na doutrina, nós temos a crença na vida após a vida, nós sabemos que o que ele chama aqui de mundo virtual da mente é o mundo espiritual, é a convivência com o mundo espiritual. As pessoas com as quais os psicólogos clínicos realmente se preocupam, no entanto, são as do grupo que parece não conseguir reconstruir a vida após a perda, aquelas que têm um luto complicado. Em meu trabalho científico, eu queria entender se esses dois grupos, aquelas com uma trajetória resiliente e aqueles com um luto complicado, reagiam de forma diferente aos lembretes do seu ente querido que havia morrido, e o que poderia estar impedindo aqueles com luto complicado de se envolverem mais plenamente em sua própria vida. Em meu segundo estudo de neuroimagem do luto, os neurocientistas sociais da UCLA e eu usamos a mesma tarefa de olhar fotos e palavras relacionadas ao luto que eu usara no primeiro estudo. Quando olhamos para o grupo de todos os participantes, independente de como cada um estava se adaptando, vimos uma réplica geral do primeiro estudo. Muitas da mesma área do cérebro foram ativadas em resposta às fotos e às palavras sobre o ente querido falecido, como a ínsula e o cortéis cingulado anterior, que ficam enterrados profundamente no meio do cérebro. Como descrevi anteriormente, muitas vezes essas duas regiões são ativadas juntas, quando uma experiência é dolorosa, tanto física como emocionalmente. Acredito que seja mais preciso dizer que elas são ativadas porque ondas de luto são muito notáveis e salientes, e que sua saliência ativa essas regiões. Mas é útil pensar na dor em relação ao luto, e muitas pessoas percebem e descrevem passar pelo luto como doloroso. Antes de passarmos à diferença na ativação neural entre os grupos de luto complicado e os mais resilientes, quero compartilhar mais algumas coisas que a neurociência pode nos dizer sobre a dor. Lembre-se de que parte da dor física é sensação, e há o que poderíamos chamar de parte sofredora da dor física. Os sinais de alerta que soam quando sentimos dor. Esses sinais de alerta são a forma de o cérebro chamar nossa atenção. Ei, isso é importante. Pare de encostar aí. Você vai causar sérios danos aos tecidos. Pode entender isso como a saliência da dor. E a ínsula e o cingulado anterior estão envolvidos no envio dessas mensagens.
As interações sociais também podem ser dolorosas, como ao ser rejeitado por alguém ou discriminado. Embora saibamos agora que a dor emocional não é codificada exatamente nos mesmos neurônios que a dor física, as áreas que codificam a saliência, ou seja, a sensação de que aquilo é importante, é ruim, é sério, da dor física e da dor emocional, são muito próximas e permitem que ambas experiências incluam o sofrimento. Mayra, mas é difícil de entender. Não, não é, sabe? Ele está dizendo que, no estudo dele, ele verificou que as dores, a parte do cérebro que é ativada com as dores físicas é muito próxima da parte do cérebro que é ativada pelas dores emocionais. Portanto, o que ele está tentando dizer é que quando os enlutados dizem que sentem dores físicas, as pessoas tendem a não acreditar ou às vezes não valorar muito. Você já passou por um momento em que você diz, eu estou com a coluna doendo, todos os meus dentes estão doendo, minha cabeça está doendo, nesse processo de luto, e muita gente começa a dizer, não, isso é só sofrimento, isso é psicológico dela, ela está passando um sofrimento muito difícil. Aqui ele está tentando dizer que tem total fundamento. Por quê? Essas duas partes do cérebro estão muito próximas, então sim, você tem a dor física no processo do luto. É isso que ele está tentando explicar aqui para as pessoas. Por isso que esses estudos são importantes. Por isso que a gente precisa sair também somente não ficar tão incluso aos estudos da matéria religiosa, doutrinária, mas também trazer a matéria da ciência para dentro, para que a gente possa trabalhar de uma forma melhor. Se a gente começa a entender que essas dores estão em lados diferentes do cérebro, mas muito próximas, a gente começa a entender o que nós temos que ativar também para diminuir esses impulsos, né? Aí ele diz assim, ele falou para a gente aqui, né, que de um lado, ele botou um grupo que foi mais resiliente, ou seja, que passou melhor, está passando melhor pelo luto, e do outro lado, ele chama luto complicado, que é justamente o que hoje se tornou uma doença psicológica, que é do luto, né? Do luto infinito, que é do luto mais que virou mesmo uma doença. Então, aqui ele está dizendo que ele fez um estudo com esses dois tipos de grupo. Aí ele diz assim, quando olhamos todos os participantes juntos neste segundo estudo de neuroimagem do luto, vimos que todos que estavam enlutados mostraram regiões cerebrais ativadas relacionadas à saliência ou sinais de alarme do luto. Também examinamos as diferenças entre a ativação cerebral no grupo tipicamente adaptável e resiliente em comparação com o grupo de luto complicado. Para poder atribuir qualquer diferença de grupo ao enlutamento, certificamos-nos de que os dois grupos fossem semelhantes de outras formas. Os grupos tinham em média a mesma idade e o mesmo tempo havia decorrido desde as mortes. As pessoas dos dois grupos eram todas mulheres e todas haviam perdido a mãe ou uma irmã devido ao câncer de mama. Outra semelhança entre os participantes do estudo era que suas parentes amadas não haviam morrido repentinamente, mas após a doença e tratamento durante muitos meses. Conheci algumas pessoas notáveis nesse estudo de neuroimagem. Lembro-me vividamente de uma mulher de meia idade que havia perdido a irmã. As duas eram cabeleireiras com estações adjacentes em um salão. Elas moravam perto uma da outra e até tiravam férias juntas. Embora a irmã do meu estudo fosse casada e tivessem filhos, sua irmã mais velha era a pessoa de quem ela mais sentia proximidade no mundo. A morte da irmã a devastou e ela se sentia perdida, sem interação diária com aquela pessoa que estava em sua vida todos os dias desde que nasceu. Ela tinha valorizado o relacionamento das duas e sabia o quanto era sortuda. Não havia como conhecer alguém agora, no presente ou no futuro, com quem ela compartilharia a mesma história. Ninguém jamais poderia conhecer todos os dias de sua vida como a sua irmã. Sua vida parecia diminuída pela perda, ao ponto de não ter mais sentido. Essa mulher estava passando pelo luto complicado. Uma região cerebral distinguiu os grupos de luto complicado e resiliência.
foi o núcleo accumbens, a mesma região cerebral importante no desenvolvimento do vínculo monogâmico de par em Agarnases do campo. O núcleo faz parte de uma rede bem conhecida por seu papel em outros processos de recompensa, incluindo a reação a imagens de chocolate entre pessoas que sentem o desejo por esse alimento. O grupo com luto complicado mostrou maior ativação nessa região do que o mais resiliente. Durante uma entrevista antes do exame cerebral, pedimos aos participantes para avaliar em uma escala de 1 a 4 o quanto tinham ansiado por sua amada familiar nos últimos tempos. Em todas as participantes, quanto maior o nível de anseio indicado, maior o nível de ativação desse núcleo. Descobrimos que o tempo decorrido desde a morte e a idade do participante não estavam relacionados com a ativação desse núcleo. Mesmo a quantidade de emoções positivas e negativas que as participantes estavam experimentando não estava relacionada à ativação. Somente o anseio, a sensação de desejo ou saudade estava relacionada a essa medição neural desse núcleo. Parecia muito estranho que o grupo que não estava se ajustando bem, o grupo do luto complicado, tivesse mais ativação na rede responsável pela recompensa. Quero deixar claro que, de forma como os neurocientistas usam o termo recompensa, não é apenas a relação a algo prazeroso. Recompensa é a codificação que significa sim, nós queremos isso, vamos fazer de novo, vamos rever essa pessoa. Vários estudos de neuroimagens com humanos têm mostrado a ativação desse núcleo quando os participantes olham fotos do seu parceiro romântico e dos seus filhos. A cabeleireira teria mostrado a ativação nesse núcleo ao olhar uma foto da sua irmã quando ela ainda estava viva. Então, por que essa ativação é maior no grupo de luto complicado? Interpretamos que a ativação da recompensa naqueles que estão passando por um luto complicado, em resposta a lembretes de um ente querido falecido, ocorre porque eles continuam ansiando por vê-lo novamente, como nós com nossos entes queridos vivos. Aparentemente, aqueles com luto mais resiliente talvez já não prevejam que esse resultado gratificante seja possível. Aí ele vai continuar, porque o estudo é grande, mas eu vou ler até esse final para a gente poder conversar. Quero ser muito clara aqui, porque anseio ou fissura implicam vício, e o vício é distinto do que estou sugerindo que acontece em um luto complicado. Outros pesquisadores sugeriram que talvez sejamos viciados em nossos entes queridos. E em minha experiência, isso é uma descrição estigmatizante para as pessoas que sofrem uma perda. Também não é muito precisa. Pensemos em outras necessidades humanas, como a comida e a água. Descreveríamos fome e sede como estados motivadores que nos levam a buscar alimento e água, mas nunca diríamos que alguém é viciado em água. Diríamos que eles precisam desesperadamente de água. A sede é uma motivação normal que o cérebro desenvolveu para suprir essa necessidade básica. O apego aos nossos entes queridos também é caracterizado pelo estado motivacional normal de anseio. Estou dizendo que esse anseio é muito semelhante à fome ou à sede. O que ela está dizendo com esse estudo, gente? Ela está dizendo justamente o que a gente passa em outras palavras. A gente pode não compreender, mas a gente passa. No luto, algumas pessoas atravessam de uma melhor forma. Eles ativam uma área do cérebro em que eles têm uma certeza absoluta do reencontro. Isso faz com que o luto passe de uma forma menos dolorosa. E alguns de nós, apesar de termos essa crença ou não, nós ainda temos dúvidas. Nós ainda não sabemos buscar essa verdade. Nós ainda não ativamos. E aí a gente fica sempre naquele limiar. Mas ela aqui não lida com nada religioso ou doutrinário, tá? Vamos separar isso. Ela aqui lida com a parte da ciência, do estudo e de muitas outras coisas aqui. Ela usa a neurociência, né? E a neurociência é muito importante na compreensão do luto. O primeiro ponto é que ela diz que as pessoas que ficam dizendo que os enlutados, né? Já viu alguém que vê você sofrendo muito, mas passou-se muitos anos, né? E a pessoa diz, não é possível,
Já tem muitos anos. Isso aí já se tornou uma doença, algo psicológico, algo... As pessoas começam a não compreender que a nossa sensação de apego faz parte também de uma matéria de sobrevivência nossa. Tanto é que ela começa aqui o artigo dizendo o quê? Que as pessoas que vivem socialmente mais isolados, elas têm mais tendência a ter uma morte precoce. Então a gente começa a entender que essa necessidade que nós temos, né? Que essa necessidade que nós temos de convivência, de amor, que essa necessidade que nós temos de estar juntos, de estar ali, é uma necessidade típica da nossa vida. É uma necessidade de vivenciarmos, né? Essa forma de amor. Então, está dizendo o quê? Está dizendo que não é um vício, está dizendo que não é porque você quer, mas uma parte do seu cérebro está ativado para isso. Então, eu estou lendo esse livro e estudando, inclusive, porque vou ter que pegar outros livros para estudar melhor, né? Então, eu preciso... Por que eu trago isso para vocês? A gente precisa ter a compreensão do luto em todas as áreas, para que a gente possa passar melhor, né? Para que a gente possa passar melhor. Será que a gente pode se ajudar, né? No momento da nossa pior dor? Porque a nossa dor sempre será nossa. Nossa dor sempre será nossa. A nossa dor é um sapato que aperta o nosso pé. Então a gente não pode esperar que uma pessoa de fora que calça o número dela sinta o aperto que tem no nosso pé. Isso pode tornar o luto pior, né? Isso pode tornar o luto pior. Então é importante que a gente adquira esse conhecimento também, baseado na ciência, para que a gente possa achar um meio de nos ajudar, né? De nos ajudar a poder o quê? A poder lidar da melhor forma, né? Com esse momento de luto. E esse é o livro, ó. O Cérebro de Luto. O Cérebro de Luto. Tá bom? O Cérebro de Luto. Por que eu estou estudando isso? Porque a minha vida inteira eu sempre busquei aprimorar a questão da mediunidade. E o Daniel sempre me diz que para aprimorar a mediunidade, eu preciso buscar. Eu preciso buscar situações que possam ajudar vocês cada vez mais. Foi aí também que eu venho mudando, inclusive, a minha profissão. Eu entrei na psicanálise para ajudar na Casa da Caridade. E depois eu me apaixonei pela forma como eu poderia unir as coisas na minha vida. Então eu sei que vocês sabem, mas eu estou também fazendo um mestrado. E o tema do meu mestrado é justamente o luto dentro do trabalho. Por quê? Porque é um mestrado profissional, então eu estou tentando criar uma política que melhore a questão dos enlutados dentro do trabalho. Porque às vezes você tem aquela licença, quem é servidor público, por exemplo, tem a licença, sei lá, de 7, 8 dias, mas quando termina precisa voltar. E veja, não é porque você precisa voltar na forma legal da coisa, né? Eu tenho que voltar porque a lei, porque o Estatuto do Servidor fala que eu tenho que voltar, que eu estou pronta para voltar. Então, o meu trabalho vai desde criar uma política para aumentar o tempo da licença, o tempo do afastamento, seja do servidor público ou do seletista. É claro que isso é uma perspectiva muito, muito maior, né? Eu não estou dizendo nem que isso um dia vire, mas o meu estudo é propor essa política. Como também propor uma política internamente dentro das empresas e dentro do serviço público, para que as pessoas possam ser recebidas ao ponto de que o trabalho vire também ali uma muleta, vire um lugar em que a pessoa enlutada queira ir, para poder ter ali a sua cabeça, muitas vezes assim, amparada, muitas vezes, como eu posso dizer, sustentada. Ela queira ir. Então, a minha política que eu estou tentando criar é justamente fazer que o trabalho seja algo agregador
para aquela pessoa que está em luto, ou se não, evitar que essa pessoa tenha que entrar com atestados psiquiátricos, quando o próprio serviço, o próprio trabalho pode entender a compreensão. Hoje nós temos muitos métodos que a gente também pode usar. O home office, é compreender que cada enlutado tem uma forma diferente de lidar. E com isso trazer uma questão de qualidade. Isso diminui muita coisa, isso diminui várias situações que os enlutados passam nesse processo. Então, eu hoje alio o meu trabalho profissional também ao meu trabalho espiritual. Eu fico muito feliz que eu estou quase conseguindo que a minha vida inteira, que as partes da minha vida estejam bem agregadas. A saída que eu digo do direito para a psicologia, que está prestes a acontecer. Claro que eu não vou abandonar o direito, porque o meu trabalho profissional é com o direito, mas eu digo uma mudança. Poder trazer para onde eu estou agora essas situações, porque o Ministério da Saúde é muito aberto a isso, graças a Deus, é muito aberto a propor políticas. Por exemplo, nós criamos um NAT, que é um núcleo mesmo, né, um núcleo de atenção à saúde do trabalhador. Foi criado depois que nós chegamos aqui. Então, hoje, nós temos psicólogos, nós temos vários tipos de profissionais aqui dentro que atendem essas pessoas. O combate ao assédio moral, ao assédio da violência, o combate a isso também. Então, assim, é muito instigante poder chegar a uma época da sua vida em que você pode agregar o seu trabalho espiritual ao seu trabalho material. Isso dá uma sensação muito boa. Então, eu fico muito feliz. Então, esse meu mestrado, que é profissional e é para propor políticas mesmo, né, que sejam acatadas, que sejam direcionadas, eu estou estudando várias formas de como fazer isso. Por isso que eu tenho me dedicado muito. Por exemplo, eu vou pegar um outro livro aqui que eu tenho, aqui no meu trabalho, por exemplo, aqui, ó. Esse outro livro é o Luto no Trabalho, né? É o luto no trabalho. Então, eu tenho agregado muitos conhecimentos para montar também, né? Esse já é de psicanálise. Então, eu tenho agregado os conhecimentos para isso, para poder estar numa completude, para ajudar a vocês, para ajudar a Casa da Caridade, para me ajudar também, porque conhecimento também liberta a gente. Isso quer dizer que eu estou usando o meu espiritual e o meu material para fazer algo completo, tá bom? Mas claro, eu tenho muito estudo pela frente, eu tenho muito esforço ainda pela frente, mas eu espero que eu possa ter um bom resultado, né? Tanto numa área como na outra. E uma coisa que eu quero me especializar também é na questão da depressão, né? Porque é fator muito importante dentro do luto, principalmente do luto continuado. Eu quero desenvolver programas e políticas também que possam ajudar, né? Eu sei que nunca vai haver uma bula de remédio em que eu vou poder dizer para vocês e isso vai acontecer. Não, mas tudo que a gente pode fazer para nos ajudar de forma espiritual, material, nós vamos fazer. Compreendendo que cada luta é diferente, né? Compreendendo que cada um responde ao luto de uma forma diferente. A Casa Daniel Muniz, eu agradeço a vocês. Eles têm um projeto da cesta básica, que a casa ajuda, e eles colocaram o nome do meu pai no projeto. É para mim uma honra imensa, é o que eu posso dizer. E eu sei que de onde ele está muito feliz em receber os benefícios dessa caridade. Eu que agradeço, é uma extrema honra para mim, viu? Então, quando vocês perguntam, Mari, que hora você tem? Eu gosto muito de estudar, gente. Eu gosto muito de estudar. E, ao mesmo tempo que eu gosto de poder me entregar completamente. A mediunidade já me dá um espaço muito grande para ajudar. Mas eu sentia que eu precisava
imergir também no corpo mental, no corpo físico. Eu precisava tentar fazer o melhor que eu podia. Então eu tenho tentado fazer isso, né? Tenho tentado fazer isso da forma melhor possível. Vocês querem ver, por curiosidade, outros livros que eu tenho aqui? Mas aí são livros que não têm a ver com luto, mas são livros que em alguma horinha, por exemplo, agora quando tiver o feriado, um dia eu tiro para ler os livros que eu gosto. Olha esse livro aqui, ó. Torto Arado. É um livro que todo mundo deveria ler. É do Itamar Vieira Júnior. É magnífico. O nome dele é Torto Arado, tá? Outro livro também, porque tem um problema. Eu só consigo ler vários livros por vez. Eu não consigo pegar um livro e ler todo. Eu leio 3 livros de uma vez. Quando eu termino os 3. Eu não sei porquê, mas eu acabo, né? Eu acabo fazendo isso. Esse outro aqui, ó, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu li quando eu estava no terceiro científico e estou revisitando, estou lendo de novo esse livro, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Aí tem um livro que é uma ficção, mas que eu gostei muito, que esse já também vale muito a pena, que é O Limite da Perda, tá? O Limite da Perda também é um livro que vale muito a pena. Tem esse pequenininho que eu ganhei, ainda não li, mas vou começar a ler também, que são As Batalhas no Deserto. Mas esses livros aqui são os que eu leio assim né, na minha folga. Aqui é o Mito de Sísifo que a gente falou, tá bom? Que a gente falou no Despertar, é muito bom. E aqui eu tenho um livro também que eu tenho estudado, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Esse livro é um clássico, né? É um clássico, mas que ele fala que... nesse livro ele trata o autoextermínio não só como um fenômeno psicológico, mas também como um fenômeno social, né? E aí ele examina as diversas taxas de autoextermínio em diferentes grupos e culturas, e ele desvenda os padrões diferentes, né? Oferece situações perspicazes sobre a influência coletiva que pode levar ao desespero e à alienação. Então, quando eu digo para vocês que o autoextermínio é de responsabilidade de todos nós, né, de todos nós, é muito baseado também, não só na espiritualidade, mas nos estudos. Quem sempre me diz isso, é o Daniel. Então, tudo que eu começo a estudar vem embasado pelos ensinamentos do Daniel. E quem sempre me trouxe essa proposta do autoextermínio como sendo as pessoas sendo vítimas disso, né, e não vilões, é o meu próprio mentor. E a partir do que ele me coloca, nós levantamos vários livros, várias coisas que eu posso estudar. E então, esse livro também é um estudo, né, de sociologia, é um clássico, mas sempre muito, muito, muito presente. E eu estou gostando muito de estudar ele. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui. Ah, e tem um lindíssimo que eu vou indicar para vocês. Olha, eu não tenho nenhuma... Não pensem que eu tenho patrocínio de livro não, tá, gente? É porque eu gosto mesmo de ler e se eu gosto eu indico para vocês. Esse livro é maravilhoso, é sobre a fase, né, da parte idosa. Vocês vão amar, é um livro muito gostoso de ler. Chama Os Esquecidos de Domingo. Leiam para você ver. E eu vou dizer que é dessa mesma autora, da Valérie Perrin, que eu li o livro mais lindo que eu li na minha vida. Isso é uma parte já mais, né, saindo dos estudos, mas é um livro maravilhoso. É o livro da minha vida. E eu vou indicar para vocês, e vocês quiserem ler e depois me dizerem, chama assim, Água Fresca para as Flores. De novo, ó, o nome do livro é Água Fresca para as Flores. Quem puder botar aí embaixo para o pessoal saber, Água Fresca para as Flores. O livro é lindíssimo, é dessa mesma autora. Vocês vão entender quando ler, porque envolve também o processo de luto, o processo de como a pessoa desenvolve a sua vida a partir da ausência de alguém
É lindo, lindo, lindo. Águas frescas para as flores, tá bom? Água fresca para as flores. Lindíssimo, vocês não vão perder em ler ele. A autora não é nem brasileira, tá, gente? Então eu nem tô fazendo aqui propaganda para alguém só por fazer, não. Eu tô aqui te dizendo que eu li e tocou o meu coração. Leiam Água Fresca para as Flores. Quando vocês lerem, vocês podem lembrar sempre de mim. Aquele livro me tocou numa profundidade sem tamanho. Fácil leitura, gostosa leitura e muito, muito, muito humana. Não é uma história real, mas se você lê o livro, você se encaixa perfeitamente dentro dessa história. É imperdível. Eu até tinha colocado, quando eu li o livro, eu coloquei uma dedicatória, né? Uma dedicatória para mim mesmo. Coloquei a dedicatória para mim mesmo, para quando eu estivesse numa fase, ou quando eu tiver desencarnado, meus filhos acharam esse livro, eles entenderem o que esse livro, né, significa. Leiam, vocês não vão se arrepender, tá bom? Agora, eu quero dar uma dica para vocês que eu também uso, que muita gente não sabe e que eu descobri aqui no trabalho, né? E que é muito bom. Tem um aplicativo chamado Mac Livros. Mac Livros. Vocês podem baixar ele, chama Mac Livros. Lá tem vários livros, inclusive alguns do que eu falei aqui. O Tortarado, por exemplo, tem lá. Não sei se tem Água Fresca para as Flores, mas tem muitos livros. É Mac Livros. É só você baixar o aplicativo e fazer lá a sua inscrição. Você pode pegar um livro a cada 14 dias. É muito bom. Agora há pouco também, lá nesse aplicativo, eu estou lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, também revisitando esse clássico. Então lá vai ter muita coisa boa que vocês podem rever. E é gratuito, tá bom? Chama-se Mac Livros, tá bom? É muito bom, é muito bom. Sobre livros espíritas, o meu amigo da Casa do Espírita, o Ronaldo, ele tem vários livros baixados em PDF. Casa do Espírita do Ronaldo. Vocês podem pedir para ele, dizer que foi eu que falei sobre ele, tá? Casa do Espírita Ronaldo, meu amigo Ronaldo, tem muito livro da espiritualidade que vocês podem pegar de forma gratuita com ele, que ele tem baixado esses livros, tá certo? Tô dando essas dicas porque às vezes no momento que a gente está se sentindo mal, nós precisamos treinar nosso cérebro. Desde quando eu era pequena, eu aprendi uma coisa com os espíritos e eu quero ensinar para vocês também. Às vezes a gente está num momento muito difícil, um momento do dia, você pode estar nesse momento hoje. E você está num momento muito difícil, pensando muitas coisas negativas, coisas ruins, coisas que te deixam para baixo, coisas que você não está sabendo lidar. A gente precisa trabalhar o cérebro para escutar outra coisa e ele tirar esse pensamento ruim. Porque os nossos pensamentos atraem os espíritos, como a gente sabe. Então, o que é que a gente precisa fazer? Pegue um livro, mesmo que você esteja sem paciência, comece a ler todo dia, 5 páginas, 2 páginas, quando você conseguir. E sempre nos momentos que você tiver com mais dificuldade, leia em voz alta. O cérebro vai escutando, né? O cérebro vai escutando ele de uma forma melhor. E aí vai tirando esses pensamentos. Funciona muito comigo, tá? Eu pego o livro, mesmo sem paciência, começo a ler em voz alta, até que de repente eu me pego já lendo sem a voz alta, eu me pego já imersa no livro, tá? Mayra, você sempre gostou de ler? Não foi sempre que eu gostei de ler, né? Eu não sempre gostei de ler, não. Isso eu adquiri depois de uma certa parte da minha vida, porque eu sentia a necessidade, né? Sentia a necessidade, por conta da mediunidade, de estudar sobre a teologia.
E aí, isso desenvolveu por volta ali dos 15 anos, dos 15 a 16 anos, eu comecei a desenvolver esse hábito de leitura. Por quê? Porque eu queria estudar a Bíblia, porque eu queria estudar a teologia, porque eu queria estudar para poder compreender que aquilo que eu vivia a vida inteira não era coisa do demônio, não era uma doença. Eu sempre me neguei a aceitar que isso que eu vivencia, que era a minha vida, que não tinha como descompatibilizar de mim, era algo ruim. Eu não era uma pessoa ruim. Esses espíritos não me falavam coisas ruins. Essas pessoas, pelo contrário, pediam para que eu pudesse ajudar, para que eu pudesse. Então, eu me negava a acreditar, né? Que era algo ruim. E por isso eu comecei estudando, né? Eu comecei estudando a teologia. E aí eu peguei o hábito da leitura e fui me apaixonando, né, pela leitura. E hoje eu sou realmente, mas infelizmente, por exemplo, esse ano, fora os livros espíritas, né, o que estudo também para poder falar com vocês, para poder dar palestra, essas coisas, eu só consegui ler 13 livros esse ano. Só consegui, até agora, vamos entrar em junho, eu só consegui ler 13 livros, né? Mas assim, cada um com seu tempo, cada um da sua maneira, cada um com seu espaço. Então, Sônia, eu fiz fila do abraço no Despertar, esperei você lá, hein? Então, assim, cada um vai no seu momento. Não importa a quantidade de livros que você vai ler, importa como você consegue ler. Mas eu não tenho paciência nenhuma. Leia uma página por dia. Depois leia 2, depois leia 3. 15 minutos, leia 15 minutos, tá bom? Leia 15 minutos e você vai pegando esse hábito. De repente você vai pegar livros que você vai se apaixonar de um tanto, né? De um tanto, que você vai amar. Você vai amar mesmo. Tá bom? Agora eu vou almoçar. Nos ajudem com a campanha dos cobertores. Tá muito frio aqui em Brasília, tá muito frio próximo a Brasília. E eu gostaria muito que vocês nos ajudassem. E amanhã a gente tem oração, tá bom? Lembre-se que amanhã no sábado nós temos a oração de todos os sábados. Eu amo vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. E todos os dias eu oro por todos vocês. Eu gosto de uma frase que diz assim, a pessoa falou aí pra mim que ler é vida. Sim, eu gosto de uma frase que é assim: se eu não leio, eu só vivo uma vida por vez. Mas se eu leio, eu consigo viver várias vidas em uma só. Então eu gosto muito dessa frase, tá bom? O Pix da Casa da Caridade está no Instagram, é R$30 cada cobertor, porque a gente vai embalar, colocar o cartãozinho bem bonitinho. E ajudem, compartilhem os nossos projetos. E agora eu vou almoçar e muito obrigada por tudo mesmo. Deus abençoe cada um de vocês. Beijo. O Ronaldo, Casa do Espírita. Ronaldo, Casa do Espírito. Ronaldo, meu amigo Ronaldo, vão lá e falar. A Mayra disse pra gente vir aqui. A gente vir aqui e pedir para você livros, vários livros que você tem baixados, tá? Casa do Espírito, meu amigo Ronaldo. Beijo.